Interpretar a palavra de Deus é um grande desafio para quem vai pregar pela primeira vez. Pensando nisso, eu estou trazendo para você aqui um curso rápido para você aprender a interpretar a Bíblia corretamente, mesmo sendo um iniciante. Vem comigo aqui para a tela do meu computador. Pronto, já estamos aqui então, e você a partir de agora terá um curso rápido de como interpretar a Bíblia corretamente sendo iniciante. Eu só te peço uma coisa, vem cá, preste atenção aqui. Só te peço uma coisa, abençoado de Jesus. Fica comigo até o final. Como é que você quer aprender a interpretar a palavra de Deus se você não consegue assistir uma aula de interpretar a Bíblia? Como é que você quer ser um pregador relevante se você não consegue ficar até o final de uma aula que propõe ensinar você gratuitamente a interpretar a palavra? Então eu tenho um desafio para você aqui. Vai nos comentários agora, neste momento, antes de começarmos aqui. Vai nos comentários e escreve assim, ó. Eu ficarei até o final. Escreve aí. Eu ficarei até o final. E lá no final, eu vou pedir para você interagir de novo para eu ver quem é que ficou até o final e quem é que cumpriu esse desafio. Vamos então? Vamos lá? Curso rápido, como interpretar a Bíblia corretamente sendo iniciante. Sem sombra de dúvidas, essa daqui é uma das maiores dificuldades que pregadores iniciantes têm no começo do seu ministério. Eu já ouvi gente falar para mim assim, Pastor Thales, eu não prego a palavra de Deus porque eu não sei interpretar a Bíblia. Eu não sei interpretar textos bíblicos, Pastor Thales. Por isso que eu não prego a palavra de Deus. Porque se eu não interpreto a Bíblia, eu não consigo extrair as lições dela para pregar. E se eu não extraio as lições para pregar, eu não consigo então montar um esboço de pregação. Então vamos lá? Nessa aula aqui você vai aprender. Pega papel e caneta aí. Pega aí, separa um caderno para você, uma caneta, para você anotar tudo que você vai aprender aqui, porque essa aula está muito, muito boa, tá? Começando então, comecei, hein? Comecei, preste bem atenção. O que você aprenderá neste curso rápido para interpretar a Bíblia? O que você vai aprender? Preste atenção. Ficando neste curso, olha o que eu coloquei em negrito aqui, ó, até o final. Tá ouvindo bem? Até o final, hein? Você aprenderá. Então tudo isso daqui você vai aprender se você ficar firme aí e não deixar nada desfocar você. Você aprenderá, primeiro, a interpretar a palavra de Deus com mais facilidade. É isso que você quer? É? Então beleza, então fica aí. 2. A entender a Bíblia para pregar a palavra de Deus. É isso que você quer? Pastor Thales, quero entender mais a Bíblia para pregar a palavra de Deus. Como é que eu vou pregar sobre algo que eu não entendo? Então é para você esse curso aqui. Olha o que você vai aprender. O que é contexto bíblico e como estudá-lo. Você vai aprender isso daqui também aqui neste curso rápido comigo, tá? Muito conteúdo para te abençoar. Outro, a como ler e entender a Bíblia em seu devocional. Muitos de vocês não fazem devocional, não têm aquele tempo de qualidade com Deus, de oração, de leitura bíblica, porque não conseguem ler e entender a Bíblia. Não conseguem. Pastor Thales, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia. Pastor Thales, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Então fica comigo nesse curso rápido aqui, que é para te ajudar, tá bom? Olha só o que você vai aprender, as principais regras de interpretação da Bíblia. Você vai aprender aqui comigo neste curso rápido. E também a ler a Bíblia com mais entendimento e ser edificado. Responde para mim, é isso que você quer? É tudo isso daqui que você quer aprender? Vai nos comentários aí e coloca assim, ó, Pastor Thales, é isso que eu quero aprender. Ler a Bíblia com mais entendimento, entender a palavra de Deus, interpretar um texto bíblico para pregar. Bora lá então? Eu estou disposto aqui a dar o meu melhor para te ensinar e para te capacitar para ser um pregador da palavra. Vale a pena aqui repetir o meu slogan da minha vida, tá? Sabe qual que é o slogan da minha vida? A minha missão de vida? Fazer de você um pregador aprovado. Essa é a missão da minha vida. Então, se eu não entregar para você aqui o meu melhor, eu vou estar cumprindo de forma descabida, de forma relaxada,
a minha missão de vida. É por isso que eu trago esses conteúdos aqui para você. Por exemplo, eu estou gravando, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo num domingo à tarde. Ó. Agora são exatamente 3 horas e 25 minutos exatamente de um domingo. De um domingo. Eu não poderia estar agora... Ó, daqui do apartamento onde eu moro, eu estou ouvindo aqui abaixo, a piscina. O pessoal agora, nesse calor na piscina, brincando com os filhos. Eu poderia estar lá na piscina, com o meu filho, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu poderia estar lá. Poderia estar tirando aquele cochilinho da tarde, depois da escola bíblica dominical, depois do almoço. Eu poderia estar lendo um livro, assistindo um filme, mas olha eu aqui, de social, ó, me arrumei todo aqui para este curso e eu estou aqui ministrando esse curso para você. Poxa, vale um gostei? Clica aí no gostei. Clica aí e fala, Pastor Thales, eu vou clicar no gostei aqui, porque realmente a sua missão é fazer de mim um pregador. Clica aí. Se inscreva também se você ainda não é um inscrito. Você está aqui assistindo essa aula, sendo abençoado, e você ainda não se inscreveu neste canal. Me ajude a chegar a 500 mil de inscritos e fazer deste canal o maior canal de homilética para iniciantes da América Latina. Me ajuda aí. E também compartilha. Pensa em 2, 3 amigos que precisam aprender a interpretar a Bíblia e compartilhe essa aula com eles. Vamos lá então? Então já vimos aqui, ó, o que você aprenderá neste curso rápido para interpretar a Bíblia e vimos que se você ficar até o final, tem várias coisas que você vai aprender. Então, sem mais demoras, vem comigo. A partir de agora, eu me proponho a te passar aqui as principais regras de interpretação bíblica para iniciantes. Por isso que eu pedi para você pegar papel e caneta. Pega papel e caneta, pega aí um rascunho, alguma coisa que você tem costume de anotar, uma agenda, e anote isso daqui. É muito importante que você anote, tá? Muito importante mesmo. Principais regras, são todas? Não são todas. Claro que não são todas, senão essa aula aqui teria 2 horas, 3 horas de duração. E a ideia é ser um curso rápido para iniciantes. Claro que eu vou ministrar um curso profundo aqui para você. O fato de ser rápido não significa que será superficial. Eu vou ser profundo aqui, porque eu quero realmente gerar valor para a sua vida. Eu quero realmente que você saia dessa aula aqui no final, lá no final, quando acabar essa aula, que você saia outro. Você está vindo uma pessoa que não sabe interpretar a Bíblia. Eu quero que você saia desse vídeo sabendo entender, ler e entender a Bíblia para pregar, entender a Bíblia para preparar uma pregação. É isso que eu quero. Eu quero que você saia assim dessa aula aqui. Então eu vou te passar 5 regras muito práticas, fundamentais de interpretação bíblica. Vamos lá então. Começamos então aqui com as regras de interpretação bíblica. Primeira regra, preste bem atenção. Primeira regra do nosso curso rápido: texto fora de contexto vira pretexto. Tem uma frase célebre na teologia que diz assim: texto fora de contexto é pretexto para qualquer coisa. De fato, deixa eu te explicar uma coisa, preste atenção aqui. Quando você tira um texto do seu contexto, sabe o que acontece? Você pode provar qualquer coisa. Você sabia que pela Bíblia, tirando um texto de contexto, tá? Você sabia que pela Bíblia eu consigo até mesmo provar que Deus não existe? Como assim, Pastor Thales? Que absurdo é esse? Pela Bíblia eu consigo provar que Deus não existe. Sabe onde está isso? Salmo 14, verso 1. Ficou curioso? Confere aí na sua Bíblia. Salmo 14, verso 1. Lá diz assim, ó: não há Deus. É dito lá. Pode conferir. Salmo 14, 1. Não há Deus. Mas espera lá. Como eu disse, eu estou tirando um texto do seu contexto. Tá vendo como faz a diferença tirar um texto do seu contexto e como eu posso provar qualquer coisa? O que o verso 1 diz? Pegou a sua Bíblia e está conferindo? O que diz o verso 1? Qual que é o contexto? Qual que é o verso todo? Disse o tolo no seu coração: não há Deus. Entendeu?
o contexto é o que o tolo afirma. Mas quando eu pinço essa frase do seu contexto, eu posso usá-la como pretexto para afirmar o ateísmo. Percebe a importância, então, de levar em consideração o contexto? Pastor Tales, mas o que é o contexto? Contexto é tudo aquilo que está em volta do texto bíblico que você está usando para pregar. Se você está usando apenas um verso, um versículo, contexto é tudo aquilo que vem depois, aquilo que veio antes. Se você está usando um texto que está no meio de um capítulo, contexto é o restante do capítulo. É o pensamento total. Pense em contexto como o pensamento total do autor. O pensamento completo. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Por um acaso, alguma vez, já tiraram uma fala sua de contexto? Você falou algo e estava inserido num pensamento geral, e alguém pensou só uma frase e começou a espalhar boatos a seu respeito por causa daquilo que você falou. Já aconteceu isso com você? Coloca nos comentários aí, Pastor Tales. Já aconteceu comigo. Escreve aí. Se alguém já tirou uma frase sua, uma afirmação sua de contexto, e levantou algum boato sobre você, começou a espalhar um falso testemunho sobre você, escreva aí. Fala assim, ó, Pastor Tales, já aconteceu comigo. Coloca aí nos comentários. Então você percebe o que os autores bíblicos diriam para muitos pregadores que ficam tirando o ensinamento deles de contexto. Os autores bíblicos diriam exatamente isso. Oh, psiu, você está tirando a minha frase de contexto, não foi isso que eu quis dizer. Davi diria isso se me ouvisse agora dar esse exemplo do Salmo 14, não a Deus. Ele ia falar, se você, por que você está tirando minha frase de contexto? Não foi isso que eu disse. Eu disse que é o tolo que afirma isso. Mas claro que é só um exemplo, tá? Que eu dei aqui para você. Consegue entender então a importância do contexto? Quando você for pregar, você precisa levar em consideração tudo o que está em volta do texto. Tudo o que está em volta. Ó. É o pensamento completo do autor. E não só uma frase isolada. Mas vem cá comigo. Vamos olhar aqui, ó. Essa é a regra número 1 da interpretação bíblica. Qualquer livro de interpretação bíblica que você lê, livro de exegese bíblica, você se deparará com essa regra aqui. Analise o contexto. Leve o contexto em consideração. É a regra número 1. Nunca interpretar um texto bíblico isoladamente. É o exemplo que eu te dei. Pensar um texto bíblico e considerá-lo de forma isolada, sem levar em conta o pensamento total do autor. Olha só, todo o texto bíblico está inserido em um capítulo, em um livro, uma situação histórica e um propósito específico, e você precisa levar isso em consideração. Essa frase que eu quero usar na pregação, ela está inserida dentro de um capítulo maior. E eu preciso então ler esse capítulo maior para entender como que essa frase se encaixa no todo. Esse capítulo está inserido numa carta, num livro. Então, dependendo da ocasião, você pode até mesmo fazer a leitura da carta, a leitura do livro. Esses tempos atrás, agora, eu preguei em Efésios capítulo 1. Efésios 1, do 1 ao 14. E para pregar em Efésios 1, do 1 ao 14, para expor esse texto, eu li 2, 3 vezes a carta aos Efésios como um todo. Para entender o pensamento de Paulo, até para enriquecer também minha mensagem. Às vezes eu encontro lá no capítulo 6 um detalhe que vai ajudar na minha pregação do capítulo 1. Então eu sempre faço isso. E é bom que você faça também. Compreenda o pensamento total do autor. E esse livro numa situação histórica, então você tem que entender também a situação histórica em que o autor estava incluso. E também um propósito específico. Ele teve um propósito em afirmar o que afirmou, em escrever o que escreveu. Tá dando para você entender? Eu espero que eu esteja sendo claro aqui ao te falar da importância do contexto, tá?
Vamos lá, segunda coisa muito interessante a se considerar. Antes de perguntar o que isso significa para mim, Tales, do século XXI, pergunte o que isso significou para quem ouviu primeiro. Conseguiu entender? Antes de eu tomar um texto em minhas mãos e perguntar o que esse texto significa para mim, é imperativo que eu pergunte o que esse texto significou para os efésios, quando os efésios leram essa afirmação. Eu preciso lembrar que eu, Tales, você, João, Maria, nós somos os destinatários secundários da carta de Paulo. Os destinatários primários foram os crentes de Éfeso. Estou usando Efésios como exemplo. Foram os crentes de Éfeso. Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, Paulo não imaginava que aquela epístola local para os Efésios se tornaria a palavra de Deus para toda a humanidade. Ele não imaginaria isso. Então, nós precisamos entender que quando Paulo escreveu, ele escreveu com um contexto histórico em mente, com um propósito em mente, com um público em mente. Então, antes de perguntar o que significa para mim, eu tenho que entrar no mundo do autor, calçar as botas do autor e entender que mensagem os autores entenderam com esse texto. Depois eu procuro o significado para mim. Entendeu? Antes de perguntar o que isso significa para mim, pergunte o que significou para quem ouviu primeiro, porque foi para eles que foi escrito primeiro. É muito importante que você entenda isso daqui. Terceiro, uma regra prática para você aqui. Leia o versículo antes e depois. É aquilo que eu te expliquei a respeito do contexto. Sempre leve em consideração aquilo que vem antes e aquilo que vem depois. É o pensamento total. Entenda quem escreveu. Descubra para quem foi escrito. Seria legal você sempre, quando você for estudar a palavra de Deus, sempre quando você tiver diante de si essa tarefa de interpretar a Bíblia para pregar, você tenha uma folha do seu lado com uma caneta e anote essas perguntas. Quem escreveu? Aí você vai procurar a resposta. Para quem foi escrito? Procura a resposta. O que estava acontecendo? Procura a resposta. Começa a fazer um monte de perguntas sobre o texto e responda com seu entendimento do texto. Isso é fazer interpretação bíblica. Tá? Entendeu essa parte aqui? Essa é a primeira regra, tá? Texto fora de contexto é pretexto. Se você ignorar tudo isso daqui, se você ignorar tudo isso, você vai usar texto como pretexto. Você vai usar texto como pretexto. E lá na quinta regra, quando você chegar lá no número 5, na quinta regra que eu vou te mostrar, você vai ver que ela está muito conectada com a regra 1. E você precisa estar comigo lá na quinta regra, porque sem sombra de dúvidas, ela é a regra que as pessoas mais quebram. Mais quebram, tanto líderes de seitas, quanto também crentes em Cristo Jesus. Infelizmente. Fica comigo então até o final. Lá na regra 5, você vai ver, Thales, é verdade. Isso daí que você está trazendo para mim é a pura verdade. Fica comigo então até o final. Entendeu esse primeiro ponto aqui? Entendeu que essa é a primeira regra de interpretação bíblica? Entendeu que você, antes de perguntar o que significa para você, você precisa buscar o que significa para os primeiros destinatários e leitores? Entendeu que você precisa ler o versículo? Não apenas o versículo, mas o que está no entorno do versículo? Entendeu? Então vai nos comentários e escreve assim, ó, regra 1, ok. Aquele nosso acordo aqui de toda a aula. Eu quero saber ponto a ponto se você está entendendo. Vai nos comentários agora, você, meu aluno, e escreva assim, ó, regra 1, ok, para eu saber que você entendeu a primeira regra dessa aula. Vamos lá? Segunda regra. A Bíblia explica a própria Bíblia. Em outras palavras, a Bíblia, ela se autoexplica, ela explica a si mesma. Isso é uma regra muito importante da interpretação bíblica. Quem vai interpretar a Bíblia para pregar precisa entender
que quando não entende uma parte bíblica, há na própria Bíblia um outro texto que vai lançar luz sobre esse texto que você não está entendendo. Tenha uma coisa em mente muito importante: a Bíblia não se contradiz. A Bíblia não se contradiz. Tem muitos ateus desavisados por aí, céticos desavisados, incrédulos que não conhecem nada da Bíblia, que afirmam aos quatro ventos: a Bíblia está cheia de contradição, a Bíblia tem contradições, a Bíblia tem erros. Entenda uma coisa, é um pilar da nossa fé evangélica. Sabe qual que é o pilar da nossa fé evangélica? A inerrância bíblica, a Bíblia não erra. A infalibilidade bíblica, a Bíblia não falha, tá? E outros pilares bíblicos que sustentam a inspiração divina da Bíblia. Ela é inerrante, ela é infalível, ela não falha. E ela é indestrutível também. Então tenha uma coisa em mente, a Bíblia não se contradiz. Ah, Thales, mas eu já li na Bíblia, no livro de Reis fala que um rei, ele tinha 22 anos. Aí você vai para Crônicas, fala que o mesmo rei tem 42 anos quando começou a reinar. O que está certo? Isso não é um erro bíblico. Isso é só, provavelmente, um erro de um escriba, de um copista, que confundiu algum número e escreveu um número errado, mas não na Bíblia, quando escreveram reis, nas cópias que foram sendo feitas, cópia da cópia da cópia, e aí acabou errando um número. Não é erro no original da Bíblia. Não é um erro quando Moisés escreveu, quando Esdras escreveu, quando Paulo escreveu. Consegue entender isso? E nenhuma aparente contradição da Bíblia elimina ou prejudica uma doutrina fundamental do Evangelho. Nenhuma. Nenhuma doutrina bíblica é tocada por qualquer aparente contradição que alguém possa apresentar. Então tenha isso em mente, pregador da palavra, você que está me assistindo, futuro pregador. A Bíblia que você pregará não se contradiz, tá? Você precisa ter isso aqui bem firme na sua mente. A Bíblia não se contradiz. Se você, eu acho que... Não, eu acho não. Se você duvida da inspiração, da inerrância, da infalibilidade da Bíblia, você precisa rever seus conceitos, tá? Textos difíceis devem ser interpretados, preste atenção, ó, à luz de textos claros. Então o que você vai fazer quando você se deparar com um texto que é de difícil compreensão? Você vai buscar textos que são claros. Você não vai chegar diante de um texto de difícil interpretação e dizer, tá vendo, não dá para entender a Bíblia. Não. Não, isso é atitude de quem não está aqui nesse curso rápido. Você que está aqui comigo agora está aprendendo que quando você se depara com um texto difícil, você vai procurar outras partes bíblicas que são claras para lançar luz sobre esse texto que você não está entendendo. Pastor Thales, me dê um exemplo, e eu trouxe um exemplo para você aqui. Olha só um exemplo. Pega a sua Bíblia aí, você está com a sua Bíblia aí próxima a você? Abra em 1 Coríntios 15, 29. 1 Coríntios 15, 29. Eu não estou com a minha Bíblia, mas eu estou com o meu tablet aqui. Minha Bíblia está lá na sala. E eu vou abrir aqui em 1 Coríntios 15, 29. Já está aberto aqui que eu estava fazendo a minha leitura. Inclusive, você já está lendo a Bíblia esse ano? Já começou sua leitura bíblica? Ainda não? Misericórdia, hein? Começa a ler a Bíblia, hein? Futuro pregador. Como é que você vai pregar se você não lê a Bíblia? Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 15. Vamos lá para o versículo 29. Abre comigo aí. Achou aí? Vamos lá? Diz assim, ó. Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se batizar pelos mortos? Que história é essa, pastor Thales? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam eles então pelos mortos? Deixa eu te explicar uma coisa. Esse texto aqui, estranho, não é? O que farão os que se batizam pelos mortos? Esse texto aqui é usado pelos mormons, sabe? A seita mormons, igreja
de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, aqueles rapazinhos que andam em dupla de branco, com a plaquinha aqui, sabe, americanozinho, não, cabelinho loiro, olho azul, anda pelas ruas aí, são mormons. Eles usam esse texto para afirmar uma doutrina deles chamada de batismo por procuração. Vou te explicar de forma simples. Quem morreu sem se batizar, uma pessoa viva pode se batizar representando essa pessoa por procuração, representando essa pessoa que morreu para que ela não fique na eternidade sem batismo. Eles usam esse texto aqui, ó, que farão os que se batizam pelos mortos. Mas espera lá. Então quer dizer que se alguém pode se batizar em vida representando um morto, então quer dizer que a chance de mudar a eternidade de alguém, de afetar a eternidade de alguém depois que a pessoa morre? Um texto difícil. Um texto difícil. E aí eu respondo para você, não. Não é esse. Não é isso que o texto está significando. Não é isso que Paulo está dizendo. Como então que eu entendo esse versículo, pastor Tales? Lembra a nossa regra aqui? Textos difíceis devem ser interpretados à luz dos que são claros. Ok? Vamos para um texto claro então? Pega a sua Bíblia aí e vai comigo para Hebreus. Hebreus, lá no finalzinho, antes de Tiago, Hebreus, capítulo 9. Localiza aí o versículo 27. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Localize aí. Localizou? Vou ler. Diz assim, ó. E como aos homens está ordenado morrerem quantas vezes? Uma vez. O que acontece depois? Vindo depois disso o juízo. O que o autor aos Hebreus está dizendo para nós? Que depois que morre, segue-se o juízo. Não tem mais chance da pessoa que faleceu ser afetada por qualquer atitude de um parente, de um amigo que está vivo. O que muda a eternidade de alguém são as atitudes aqui em vida. Depois que morreu, selou o destino eterno para sempre. Então, seja lá o que significa 1 aos Coríntios 15, 59, não significa que alguém possa se batizar representando um morto. Conseguiu entender? Percebeu como um texto claro lançou luz sobre um texto difícil? É isso que você deve fazer. É isso que você deve fazer. Se deparou com um texto difícil, corre para um texto que é claro, tá? Como eu te ensinei aqui te dando este exemplo. Mas em segundo lugar, nunca construa uma doutrina, um pilar de fé. Olha que interessante isso. Nunca construa uma doutrina, um pilar de fé em um único versículo. Não existe uma doutrina bíblica que se baseia num único versículo. Você pode pegar qualquer doutrina bíblica, qualquer doutrina. Ela está baseada em um conjunto de textos. Se você já leu alguma vez uma teologia sistemática, você sabe muito bem disso que eu estou dizendo. Que as doutrinas expostas na teologia sistemática, elas estão baseadas em um conjunto de textos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Por exemplo, vamos falar sobre cristologia, a doutrina de Cristo. Está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, em abundantes textos. Pega pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, está baseada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Escatologia, a doutrina das últimas coisas, tem sua base no Antigo e no Novo Testamento em vários versículos. Então você entende? Não construa uma doutrina em um único versículo. 2. Nunca construa uma doutrina em um texto obscuro. É o exemplo que eu te dei aqui dos mormons, que construíram uma doutrina sobre o batismo por procuração em cima de 1 Coríntios 15, 29, que é um texto obscuro. É um texto obscuro. 3. Nunca construa uma doutrina sobre uma frase fora do todo bíblico, pensando uma frase e construindo então uma doutrina em cima disso. Conseguiu entender? Está vendo a importância de deixar a Bíblia explicar a si mesma? Inclusive Paulo fala isso. Deixa eu pegar o tablet aqui novamente que eu quero ler esse texto para você. Paulo fala isso em 1 aos Coríntios, capítulo de número 2, eu acho que é o versículo 13, deixa eu confirmar aqui.
É isso mesmo, 1 Coríntios 2,13. Não estou ruim de memória, não. 1 Coríntios 2,13. Olha só o que diz. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Olha agora, comparando as coisas espirituais com as espirituais. É assim que um estudante da palavra de Deus faz. É assim que alguém que quer aprender a interpretar a Bíblia para pregar deve fazer. Comparar coisas espirituais com espirituais. Comparar um texto com o outro. Ok? Essa deve ser a sua atitude todas as vezes que ler a Bíblia. Todas as vezes que interpretar a palavra de Deus. Comparar coisas espirituais com espirituais. 3. Uma regra prática aqui para você. Compare textos. Use referências cruzadas. Veja como outros livros tratam o mesmo tema. Compare textos. Tem Bíblias de estudo, que traz aquelas notas de rodapé com referências cruzadas. Verifica aí na sua Bíblia se a sua Bíblia tem referência cruzada. Verifica aí. Olha aí na sua Bíblia que você usa para estudar a palavra de Deus e verifica se ela tem referências, notas de rodapé, referências cruzadas. Coloca aqui para mim nos comentários qual é a Bíblia que você usa para estudar. Coloca aqui nos comentários. É a King James, é a Almeida Revista e Corrigida, é a Nova Almeida Atualizada, é a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, é a Bíblia Viva. Deixa eu saber, qual é a Bíblia que hoje você usa como Bíblia oficial de estudo sua? Conta pra mim aqui. E não esqueça de checar se ela tem, tá? Essas referências cruzadas. E também veja o que outros livros bíblicos tratam a respeito deste assunto, tá? Vejam outros livros bíblicos que lançam luz sobre aquele texto e assim você faz com que a Bíblia explique ela mesma. A Bíblia é autoexplicativa, tá bom? Não esqueça dessa regra aqui. A Bíblia explica a própria Bíblia. Colocou aí? Para eu saber qual Bíblia você usa, escreve aí. E também agora que terminamos esse segundo tópico, escreve aí nos comentários assim, ó, regra 2, ok. Escreve aí, para eu saber que você entendeu esse segundo ponto e essa segunda regra. Entenda uma coisa, pastor Thales, toda hora você fica pedindo para comentar. Isso é pedagógico. Quando você escreve, seja no computador, seja no celular, quando você escreve, você está trabalhando o seu cérebro, você está decorando aquela verdade. Então, toda vez que eu pedir para você comentar e escrever, escreva. Isso vai fazer você decorar a verdade, vai fixar a verdade na sua mente. Isso é pedagógico, tá? É pedagógico. Então, escreve aí, regra 2, ok, para eu saber que você entendeu, porque se você não entendeu, eu estou perdendo o meu tempo aqui. A pior coisa para um professor é ele ensinar e o aluno não entender porque ele ensinou e ninguém entendeu. Então, eu preciso que você entenda. Esse é o feedback que você está me dando aqui nessa aula. Vamos para o próximo? Vamos prosseguir? Então vamos lá. Importante. Olha só, antes de prosseguirmos, tem um aviso importante aqui para você. Se uma doutrina contraria o restante das escrituras, ela está errada. O que acabamos de ver? Que a Bíblia explica a própria Bíblia, certo? Então, se qualquer doutrina que eu sustente, ou qualquer doutrina que queiram me ensinar, contraria o restante das Escrituras, ela está errada, não importa quem é que está ensinando. Não, mas é o meu pastor que está ensinando. Está contrariando as Escrituras? Eu não vou adotar. Porque a Bíblia está acima de qualquer personalidade humana. Consegue entender? 3. Terceira regra. Nem tudo na Bíblia é literal. Nem tudo é simbólico. Olha que regra interessante, preste atenção, tá? Nem tudo na Bíblia é literal, nem tudo na Bíblia é simbólico. Você precisa ter isso aqui em mente. Vamos lá. Um erro comum, muito comum, de pregadores iniciantes, de quem está começando a estudar a Bíblia. Um erro comum de iniciantes é ler tudo do mesmo jeito. Ler Gênesis
Começa a ler de Gênesis a Apocalipse e lê com uma mesma perspectiva, lê com o mesmo olhar, lê como se todos os livros tivessem o mesmo estilo literário. Isso é um erro. Olha aqui, ó, coloquei para você. A Bíblia possui gêneros literários diferentes. Eu acho que você já ouviu, não sei se você já ouviu, a expressão que fala assim, que a Bíblia ela é uma mini biblioteca. E é verdade. A Bíblia ela é uma mini biblioteca. Dentro dela tem 66 obras. Nós consideramos a Bíblia um livro só, a Bíblia, mas na verdade a Bíblia ela é uma biblioteca. 66 obras dentro dela. A própria palavra Bíblia, ó, vou te dar uma curiosidade aqui das aulas de teologia, hein? A própria palavra Bíblia, ela significa conjunto de livros. Você sabia dessa? Coloca nos comentários aí, sabia, não sabia, escreve aí. A Bíblia significa isso, conjunto de livros. Você tem livros históricos, livros poéticos, de profecia, de gênero apocalíptico, cartas pessoais. Então perceba que são vários estilos literários. Vou te fazer uma pergunta bem prática aqui. Você lê e compreende uma poesia, um poema, da mesma forma que você lê um jornal de manhã? Claro que não. Um jornal é um jornal, uma poesia é uma poesia. É da mesma forma a Bíblia. Você precisa ler com essa percepção de que um livro difere no seu propósito literário de outro livro. Vamos continuar aqui, ó. A Bíblia possui gêneros literários diferentes, ó. Possui narrativa, Gênesis, Êxodo, Josué, Juízes, são narrativas históricas. Poesia, Salmos, um livro poético. Provérbios, Eclesiastes, Cantares, poesia. Eu não posso ler uma poesia como eu leio uma narrativa histórica. Profecia, evangelhos muito também dele é narrativa. E epístolas, que são cartas, são correspondências pessoais entre Paulo e as igrejas, entre Paulo e Timóteo, entre Paulo e Tito, entre Paulo e Filemão. Correspondência. A correspondência do autor aos hebreus, para os crentes hebreus. A correspondência de Pedro para os crentes dispersos pelo Império Romano. Correspondência. Tudo ok? Vamos lá. 2. Um salmo não se interpreta como uma carta. É o que eu falei para você dando o exemplo do jornal e da poesia. Você não interpreta os dois da mesma forma. Por quê, pastor Tales? Porque salmos são músicas. Tem muita linguagem figurada ali, muito símbolo, e você precisa ter isso em mente. A linguagem poética do autor. Uma carta não, uma carta é tudo literal. O autor está falando ali do seu coração para com seu destinatário. Uma parábola, que é uma ilustração, uma história, não se interpreta como um mandamento literal, por exemplo, como os 10 mandamentos. Você não interpreta uma parábola como interpreta os 10 mandamentos. Parábola é uma história, uma ilustração que traz uma verdade moral por trás dela. Tá claro para você? Você está conseguindo entender essa diferenciação de gêneros literários? Então você, como pregador, você precisa ter isso aqui em mente. Isso aqui é fundamental para quem quer interpretar a Bíblia corretamente. E você está num curso rápido como interpretar a Bíblia corretamente, sendo iniciante. Então você desde já precisa aprender isso daqui. 3. Se pergunte, olha só, se pergunte, que tipo de texto é esse? Quando você estiver diante da Bíblia para preparar uma pregação, para montar um sermão, você precisa se perguntar em primeiro lugar, que tipo de texto é esse? Eu estou diante de uma poesia? Eu estou diante de uma narrativa histórica? Eu estou diante de uma epístola? Eu estou diante de um gênero apocalíptico?
Que livro é esse? Aí, dependendo da minha resposta, do gênero literário que aquele livro se encaixe, aí isso vai moldar a minha interpretação. Vamos supor, eu vou pregar em Salmos. Eu preciso entender que aquilo ali é uma música. É o inário de Israel. Vai ter muita linguagem poética, muita linguagem figurada. E eu não posso interpretar essas linguagens figuradas como sendo literais. Pastor Tales, estou com dificuldade de entender. Vou te explicar de forma mais clara. Se você pegar aí praticamente qualquer salmo da Bíblia, vai dizer assim, ó, Deus é a minha rocha, não é assim? Deus é o meu refúgio, Deus é a minha fortaleza. Ora, se eu for interpretar isso literalmente ao pé da letra, quer dizer que Deus é uma pedra? Quer dizer que Deus é uma montanha? Quando eu chegar no céu eu vou ver uma rocha, sabe? Será que é isso que vai acontecer? Não, é uma linguagem figurada. O que o salmista quer dizer é que Deus é forte como uma rocha, nos protege como um refúgio. Tem algum salmo, eu não lembro qual é, que diz assim que Deus ele vai lançar o sapato dele sobre a Filístia, alguma coisa assim. Tem um salmo que fala sobre isso. E eu tenho um desafio para você. Que salmo é esse? Quiz bíblico, hein? Estou fazendo um quiz bíblico aqui com você agora, uma gincana bíblica. Qual é a referência? Qual é o salmo em que é dito sobre alguma coisa assim? Sobre Edom ou sobre a Filístia lançarei os meus sapatos. É Deus que fala isso. Qual é a referência bíblica? Quero ver quem acerta essa. Coloca aqui nos comentários. Quer dizer que Deus usa sapato no céu? Igual eu estou com sapato aqui? Quer dizer que Deus usa sapato? Claro que não, é uma linguagem figurada. É uma linguagem figurada. Então, se eu não tiver esse discernimento dos gêneros literários, eu vou interpretar tudo errado. E aí, qual que é a referência? Em qual salmo Deus disse sobre Edom ou sobre a Filístia, lançarei o meu sapato? Coloca nos comentários aí, deixa eu ver quem acerta. Conseguiu entender então? Que tipo de texto é esse? Veja se o autor está usando figura de linguagem, como eu te expliquei aqui agora. Símbolos, hipérbole. O que é hipérbole, Pastor Tales? Hipérbole é exagero. Exagero. Tem aquele seriado da TV, não sei se você já assistiu, eu já assisti muitas vezes, eu assisto até hoje. Todo Mundo Odeia o Chris. Conhece esse seriado? Você já assistiu, não já? Eu assisto até hoje. Todo Mundo Odeia o Chris. Olha a hipérbole, olha o exagero. Todo mundo odeia o Chris. Isso é um exagero, não é todo o mundo que odeia ele. O seriado traz a ideia de algumas pessoas que são contra ele, pelo fato da cor da pele dele, ele é muito desprezado na escola e tudo mais. Mas não é todo o mundo. Já viu quando alguém fala assim, ó, nossa, eu tô morto de fome? Morto é um exagero, é uma hipérbole. Tá exagerando. Quando Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, uma hipérbole. Um exagero. Então, hipérbole é isso, é um exagero, tá? Ilustração. Então, você tem que se fazer essa pergunta. Que tipo de texto é esse? Veja se o autor está usando figura de linguagem, símbolo, hipérbole e ilustração. Então, lembre-se disso. Nem tudo na Bíblia é literal, nem tudo na Bíblia é simbólico. Tem textos na Bíblia que, se você levar ao pé da letra, vai ficar estranho. E tem textos na Bíblia que você não pode ficar espiritualizando, levando na linguagem figurada. É literal. É literal. O contexto, olha aí como uma regra está ligada à outra. O contexto vai te dizer se deve ser interpretado literal ou não. Tem até uma frase que eu trouxe para você aqui, é um trocadilho, mas que passa muito bem essa verdade. Olha só. Anote isso daí. Anote aí no seu caderno, para você não esquecer. Tira um print, faz alguma coisa aí para você não esquecer disso daqui. Se o sentido literal faz sentido, não faz sentido buscar outro sentido. É um trocadilho, entendeu? Se o sentido literal faz sentido, não faz sentido buscar outro sentido. Você precisa então ter isso bem fixo aí na sua mente, anotado,
Toda vez que você lê a Bíblia, o sentido literal. Tá me fazendo entender o texto? Sim. Ah, então não tem por que eu buscar outro sentido. Não faz sentido eu buscar outro sentido para esse texto. Espero que tenha dado para você entender. E você que entendeu esse terceiro ponto, vai nos comentários agora e escreva aí, ó, ponto 3 ou regra 3, ok. Isso até vai me mostrar depois eu vou checar os comentários, hein? Vai até me mostrar depois quem é que está acompanhando a aula aqui comigo. Eu vou conhecer os fiéis. Os fiéis. Eu sei que tem alguns que já foram embora. Tem alguns que já foram embora, não conseguem dedicar aqui 1 hora para aprender a interpretar a Bíblia para pregar, não conseguem dedicar 1 hora para entender a Bíblia para pregar, não conseguem fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Eu vou chorar por causa disso, eu vou me espernear, vou entrar na tela e pegar pelo colarinho? Não vou, é escolha de cada um, não é verdade? Mas para você que está aqui comigo nesse vídeo, eu acho que deve estar passando de uns 40 minutos já de aula, meus parabéns, tá? Meus parabéns por dedicar 40 minutos aí pelo menos à sua capacitação como um pregador iniciante. É você que Deus tem que honrar, que está mostrando realmente compromisso com a sua chamada. Escreve aí então, regra 3, ok. E enquanto você escreve, eu quero falar com você de algo muito, mas muito importante. Preste atenção aqui, por favor. Você, responda aí dentro do seu coração. Você tem chamado, você sente a vocação para ser um pregador da palavra? Você sente? Eu sei que você sente. Eu sei que você que está aí do outro lado tem esse desejo, Pastor Thales. Já falaram isso para mim, tá, Pastor Thales? Eu sonho em pregar a palavra de Deus. É meu sonho. O meu sonho é estar diante da igreja pregando com ousadia, com autoridade. Eu quero ser um pregador aprovado. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu lancei, agora recentemente, no último dia 10, eu lancei um curso chamado Start Ministerial. Sabe qual é a proposta desse curso? Eu nunca vi nada igual, nada, em nenhum lugar. Sabe qual é a proposta desse curso Start Ministerial? É dar o pontapé na sua vocação. Você está aí do outro lado só no desejo, só na vontade, só no sonho. Passou de um ano para outro, ainda está no sonho ainda, e esse sonho nunca se concretiza. Esse desejo nunca toma uma forma, nunca toma uma decisão. E o meu propósito nesse curso, como eu já disse, é dar o pontapé inicial no seu ministério, na sua jornada como pregador. E o propósito do curso Start Ministerial é alicerçar você, é fundamentar você no ministério de pregação. Porque pensa comigo, é muito importante você estar aqui aprendendo a interpretar a Bíblia. Muito importante, parabéns por isso. Mas de nada adianta você estar aqui, aprender todas as regras de interpretação bíblica, mas qualquer crítica te derruba. Qualquer vento ministerial te para. Não adianta você aprender a interpretar a Bíblia para pregar, mas você não saber interpretar os seus bloqueios emocionais que te impedem de pregar. E a proposta do curso Start Ministerial é isso. É alicerçar você. É fundamentar você no ministério. É fazer você criar raiz, de modo que nenhum vento, nenhuma crítica, nenhuma oposição ministerial que você há de passar, todo pregador passa, paralise você. É um curso em 10 aulas. É um curso básico. Todo pregador tem que fazer esse curso. Ah, Pastor Thales, mas eu já tenho o seu treinamento, eu já comprei o seu livro. Não importa. Não importa. Você precisa desse curso Start Ministerial. Porque uma coisa é você aprender a pregar. Uma coisa é você aprender a preparar pregações. Outra coisa é você ter estrutura de pregador. Estrutura e base para cumprir seu ministério. E eu quero, junto com você, estruturar sua chamada. Você quer ter a mim como seu mentor? Você quer ter a mim como seu professor? Quer que eu te ajude a estruturar seu ministério? A alicerçar seu ministério? Então você vai vir fazer parte deste curso hoje, agora. Tá aparecendo aqui, ó, um QR Code para você que está na TV,
poder fazer sua matrícula no QR Code. E se você não está pela TV, está pelo celular, o link está no primeiro comentário fixado. Vai ter o link ali de inscrição no meu curso Start Ministerial. Esse curso, escute isso aqui que eu estou falando com você, esse curso vai revolucionar o seu ministério. Você não faz ideia das aulas que estão lá te aguardando. Só para te dar um gostinho, a terceira aula eu falo sobre bloqueios emocionais do pregador. Você que está aqui me assistindo, pode ser que você está cheio de bloqueios emocionais. Você não pregou ainda porque seu pastor não te convidou. Você não pregou ainda porque você tem bloqueios emocionais que te impedem de avançar no ministério. E lá você vai identificar esses bloqueios, aprender a interpretá-los e, sobretudo, eliminar esses bloqueios emocionais que paralisam você e que impedem você de avançar. É só a terceira aula do curso, tá? É um curso para alicerçar e para lançar raízes para que você possa crescer de forma saudável. Pensa na construção de um prédio. Primeiro você limpa o terreno, depois você fundamenta aquele prédio, coloca os alicerces para depois subir os andares daquele prédio. Igualzinho você precisa começar sua jornada como pregador comigo, alicerçando o seu ministério. Depois a gente começa a colocar os andares no seu ministério de pregação. Vem então começar comigo essa jornada, pega aqui na minha mão, segura aí na minha mão porque eu quero acompanhar você em toda a sua jornada ministerial. Vamos? Vamos comigo? Deixa eu ser o seu mentor e o seu professor? Então, vai aqui agora no primeiro comentário fixado e já faz a sua inscrição. Pastor Thales, mas você não falou quanto vai custar, Pastor Thales. R$350. Que isso? Tô brincando. Apenas R$35, tá? Este curso básico, esse início da sua jornada comigo como pregador, vai te custar apenas um investimento único de R$35. Absurdamente barato, não é? Fala a verdade, absurdamente barato. Com R$35 hoje você não compra nenhuma pizza, você não come nenhum lanche com açaí. E é isso que você vai investir por tempo limitado, tá? Eu vou aumentar esse valor. É isso que você vai investir para estruturar seu ministério comigo agora. E ainda pode dividir, se não me falha a memória, em 5 vezes no cartão de crédito. Vai aqui abaixo e já se inscreva. Ah, Pastor Thales, mas e se eu me inscrever e eu não gostar? Se você não gostar, você tem 7 dias para pedir os seus R$35 de volta. Você tem 7 dias de garantia. É só me chamar no WhatsApp, em vários vídeos aqui tem o WhatsApp que você pode falar comigo. Pastor Thales, não gostei do curso, quero o meu reembolso. E eu vou te mandar o passo a passo de como você faz o seu reembolso. Muito simples, você não tem risco algum. O risco que você tem é de estruturar sua chamada e você se tornar um pregador forte. Forte aqui, ó, forte aqui. Esse é o risco que você corre, de se tornar alguém estruturado, enraizado e nenhuma crítica, nenhuma tempestade, nenhuma oposição derrubar você. Vamos junto? Então já se inscreve aí por apenas R$35. Venha estudar comigo no curso Start Ministerial. Se você quer estruturar seu ministério e começar sua jornada como pregador, o link está no primeiro comentário fixado desse vídeo, tá? Vamos juntos então. Vamos lá? Prosseguindo então. Quarta regra de interpretação. Interpretação, olha só, interpretação vem antes da aplicação. Interpretação vem antes da aplicação. Isso aqui agora é específico para você que vai pregar a palavra de Deus pela primeira vez e você que está aqui comigo até este momento, mais de 50 minutos de aula já e você está aqui comigo, porque eu sei que você quer aprender a interpretar a Bíblia para pregar, então preste atenção aqui. Interpretação vem antes da aplicação. Esse erro destrói muitas pregações. Cuidado, tá, com esse erro aqui. Que erro, Pastor Thales? Aplicar o texto sem antes interpretá-lo. É aquele pregador que ele fica dando mandamentos e chamando o povo a tomar atitudes, mas ele não explica aonde que está baseado esse pedido, aonde que está baseado esse mandamento. Ele aplica sem explicar, ele aplica sem interpretar. É um erro. É um erro. Da mesma forma, o pregador que interpreta e explica o texto, mas nunca aplica.
Ele te deixa lá atrás, nos pastos da Palestina, e nunca mostra como que aquele texto é relevante para você. Consegue entender? Então, da mesma forma que interpretar e não aplicar é errado, também aplicar sem interpretar é errado. O que você deve fazer então? Primeiro, interpretar o texto corretamente para depois aplicá-lo com fidelidade. Primeiro você explica para a igreja o que o texto significa para depois chamar a igreja a obedecer aquele texto. Porque pensa bem, a igreja só vai obedecer um texto que ela entendeu. E para ela entender, você tem que explicar. E para você explicar, você tem que interpretar. Conseguiu entender? Então interprete antes de aplicar. Outra coisa, o texto bíblico tem um significado, mas pode ter várias aplicações. Isso daqui é muito interessante. Um texto bíblico tem um significado apenas, mas ele pode ter muitas aplicações. Muitas aplicações. Paulo fez muito isso com textos do Antigo Testamento. Textos que têm um significado histórico, ele aplicou de uma outra forma. Quer um exemplo? Lá em Gálatas, se não me falha a memória, capítulo 4, Paulo ele vai usar Sara e Agar e vai aplicar como uma sendo a lei e a outra sendo a graça. Uma interpretação. Sara é Sara, Agar é Agar, figuras históricas, mulheres do Antigo Oriente Médio. Mas ele aplicou uma como sendo representante da lei, outra como sendo representante da graça. Então o texto tem um significado, mas ele pode ser aplicado de várias formas, tá? E uma regra prática aqui. Primeiro, o que o texto diz? Primeira coisa, o que o texto diz. Depois, o que o texto significa. O que o texto diz? O texto está dizendo isso. O que significa? Significa isso. Só então, como se aplica hoje? Então, primeiro eu busco o significado para os ouvintes e destinatários primários, depois eu faço uma ponte e descubro o que esse texto significa para mim hoje. Conseguiu entender? É aquilo que a gente já falou, se não me falha a memória, na regra de número 2. A aplicação sem interpretação é opinião e não pregação. Grave isso. A aplicação sem interpretação é opinião e não pregação. Para eu saber que você entendeu esse ponto 4, vai nos comentários e escreve assim, ó. Eu vou interpretar, depois aplicar. Escreve aí. Eu vou interpretar, depois aplicar. Ao invés de eu pedir para você escrever ponto 4, ok, você vai escrever essa frase. Eu vou primeiro interpretar, depois aplicar. Vamos lá, deixa eu saber que você está aqui comigo. Coloca nos comentários aí. Vamos lá? Quinta regra e última regra aqui da nossa aula, do nosso curso rápido de como interpretar a Bíblia corretamente sendo iniciante. Lembra que eu falei da quinta regra lá atrás? Para você ficar comigo, olha como ela é importante. Nunca interprete a Bíblia para provar uma ideia sua. Fala para mim se isso daqui não é atual. Pessoas pegando a Bíblia e interpretando a Bíblia a seu bel prazer para provar uma ideia pessoal. Você pega, por exemplo, os pregadores da teologia da prosperidade. Eles vão pegar textos, por exemplo, de Salomão, que não tem nada a ver conosco que Salomão viveu naquela época, e ele vai aplicar e vai interpretar e sustentar uma doutrina dele da prosperidade. Você pega os pregadores coaches, vão pegar textos bíblicos e vão provar uma ideia sua, sendo que o texto não quer dizer nada daquilo. Isso acontece até hoje. Até hoje. Olha só, esse é o erro mais perigoso, é muito pernicioso e muito perigoso. A Bíblia não existe para confirmar nossas ideias, mas para corrigir a nossa mente. Eu não devo chegar na Bíblia com ideias pré-concebidas, impondo a minha visão à Bíblia. É a Bíblia que tem que se impor a minha visão e a minha mente. Entende isso? Quando alguém escolhe o tema primeiro, decide o que dizer e depois sai caçando versículos, isso não é interpretação, é manipulação do texto. Eu vou escolher esse tema, já vou dizer isso daqui, agora eu vou caçar um versículo. Isso aí você está manipulando a Bíblia para provar o que você quer dizer, o que você já definiu dizer desde o princípio. Conseguiu entender? E uma regra prática.
Comece pelo texto e deixe o texto falar. Submeta a sua opinião às Escrituras. Não é a Bíblia que se submete à minha opinião, é a minha opinião e as minhas ideias que se submetem às Escrituras. E se para isso eu tenho que abrir mão de uma ideia errada, se para isso eu tenho que abrir mão de uma doutrina errada, se para isso eu tenho que abrir mão de uma concepção errada, de uma ideia favorita, eu vou fazer isso. Porque a Bíblia, ela é suprema sobre tudo e todos. É ela que manda. É ela que me diz no que eu devo crer, e não eu que adequo ela à minha vida. Conseguiu entender? Vamos recapitular então o que vimos até aqui? Vamos lá? Primeiro então, texto fora de contexto vira pretexto. Cuidado com isso daqui. Segundo, a Bíblia explica a própria Bíblia. Não esqueça disso, deixa a Bíblia explicar textos difíceis. Terceiro, nem tudo na Bíblia é literal e nem tudo é simbólico. Você precisa desse discernimento dos gêneros literários da Bíblia. 4, interpretação vem antes da aplicação. Não esqueça disso, tá? Você que vai pregar pela primeira vez, tome cuidado com isso. E quinta regra, nunca interprete a Bíblia para provar uma ideia sua. Eu poderia dizer muito mais para você aqui, trazer muito mais regras. Mas como eu disse para você lá na introdução, a proposta deste curso rápido é ajudar você a interpretar a Bíblia corretamente, mesmo sendo um iniciante. E na minha visão como professor e seu mentor em pregação, essas 5 regras aqui já te auxiliarão a montar um sermão, a fazer uma pregação, a pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Essas regras aqui já te auxiliarão, tá? Mas lembre-se do que eu disse. Vem cá comigo, vem cá. Lembra do que eu disse. Não adianta você interpretar a Bíblia, ser um expert em montar sermões, mas aqui você está fragilizado, você está ferido. Entenda uma coisa, pregador ferido vai ferir a outros. Entenda isso, você precisa alicerçar seu ministério, você precisa saber o que é ministério de pregação, qual que é as bases que devem governar minha vida como pregador, qual que é o meu posicionamento como um pregador iniciante, que bloqueios emocionais que eu preciso vencer para não prejudicar meu ministério. E isso e muito mais eu vou te ensinar no meu curso Start Ministerial. Vem começar sua jornada como pregador comigo? Me dê essa honra de mentorear você e de ensinar você a ser um pregador de excelência, tá? Tá aparecendo um QR Code aqui para você que está na TV e para você que está no celular, link no primeiro comentário fixado. Aproveita, R$35, não gostou, não tem problema, eu não vou ficar triste com você, pede o seu reembolso e seja feliz, tá bom? Vem estudar comigo e começar sua jornada como pregador de excelência. Muito obrigado pela sua companhia, para você que chegou até aqui. Tô deixando esse vídeo aqui que está fazendo muito sucesso no meu canal, como montar o seu primeiro sermão. Tá aparecendo aqui, ó, ou aqui, tá? Tô deixando para você continuar aprendendo. Lembre-se, só vai para cá depois que se inscrever no curso Start Ministerial. Um abraço do seu professor de pregação.